Ajuda-nos a compreender o que for ensinado e que possamos colocar em prática. Te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém. O capítulo 7 falava sobre o que mesmo? Capítulo 7, que foi o mês passado, ou o mês passada. Hoje nós estamos com falta de pessoas. Uma das pessoas, a Tati, foi ao médico. O irmão Luiz está tendo uma dificuldade braba com a esposa. A esposa caiu e está acamada e tudo é com ele. E irmão Adão, hoje só está irmão Adão e irmã Maria. Mas nós estamos aqui. Ore pelo sertão, colabore com o sertão, interceda pelo sertão. Precisamos das vossas orações muito. Mas ele disse que não é pecado casar. Na parte superior do vídeo vai estar o nosso Pix, tanto o número de telefone quanto CNPJ. Então, colabore conosco. Vamos fazer essa obra. Que o casamento é bom, Deus abençoe. Ficar melhor ainda porque vai fazer a obra do Senhor sem ter nada que se preocupar. Então assim, nós aprendemos isso, porque o casado, ele além de tomar conta da obra do Senhor, ele tem que dar suporte à esposa, né? Os filhos. Então assim, ele não é totalmente dedicado à obra do Senhor. E se ele fizer isso, ele vai estar errando, né? Se ele disser assim, não, como teve um missionário que isso foi até, quando eu fiz teologia, foi até a gente estudou uma matéria que o professor fez e justamente mandou a gente analisar em que aquele missionário tinha errado na chamada dele. Por quê? Porque a esposa dele não queria ir de maneira nenhuma. E naquela época os missionários deixavam as famílias e ia fazer missão. Entendeu? Então assim, se a gente for olhar o pé da Bíblia, quando você é casado, você não pode tomar essa atitude. Aí você vai dizer assim, e eu tenho que fazer o que a mulher quer? Não é isso. Você tem que fazer, como Paulo disse, combinado com a esposa ou com o esposo, né? Se ele disser assim, eu vou para a missão, e se ela não quiser ir de maneira nenhuma, você vai ter que orar a Deus para que Deus transforme o coração dela. Ou se ela for sem querer, vai causar um dano muito grande. Foi o que aconteceu com esse missionário. Esse missionário foi sem a mulher querer. Ele ia deixar ela não ia com ele. Aí os amigos foram e convenceu ela de ir. Ela foi. Mas quando chegou lá, ela nem ajudava ele, né? E os filhos morreram. Os filhos que eles tinham morreram. Porque onde eles estavam tinha muita doença. Ela ficou louca e depois acabou morrendo também. Então assim, quando Paulo fala, por exemplo, um jovem cristão hoje, se ele tem um chamado missionário, ele tem que escolher uma pessoa que concorde com o chamado dele. Porque se ele é um jovem cristão e escolhe uma mulher que não quer saber de missão, como é que ele vai fazer essa missão? Fica complicado, não é? Então assim, por isso que o Espírito Santo, usando Paulo, ele aconselha aos solteiros, olha, se vocês se dedicarem somente à obra do Senhor, vocês vão ter menos problemas do que vocês se dividir, né, na obra do Senhor e com a família. Mas ele disse que não é errado, de maneira nenhuma. Ele só aconselha aquele que é solteiro a se dedicar totalmente à obra do Senhor. Eu já vi outro testemunho do George Miller, esse é tremendo, aquele. O senhor lembra, né? O senhor leu o livro, o senhor lembra? Que ele se encantou por uma mulher, por uma moça, e a moça disse que não tinha nascido para ser mulher de missionário, lembra? Aí ele, a partir daquele dia, ele disse que eu não quero mais casar. Não quero casar, eu quero cuidar da obra do Senhor. Aí depois foi que ele encontrou com aquela mulher, que ele disse que era até feia. Era mais velha do que ele, não tinha beleza, mas ela era uma missionária. Né? Então assim, as pessoas têm que, quando nós estamos em Cristo, tudo que nós formos fazer tem que ser de acordo com a vontade de Deus. A gente primeiro tem que procurar. Como é que eu sou uma pessoa que não gosto de missão, eu gosto de estar
fazendo a obra local aqui, eu vou casar com uma pessoa que gosta de missão. Né? Missão não só se faz longe, se faz perto, mas tem pessoa que é chamada para ir para outros lugares. Tem pessoas que é chamada para missão local. Missão local é o quê? É você pregar para o seu vizinho, é você ir ali na rua, você prega, é você fazer a missão dentro daquele ambiente que você está. E tem o missionário que é transcultural. Transcultural quer dizer o quê? Vai para outra nação, para outra cultura, para outro. Transcultural pode ser dentro do Brasil mesmo. Por exemplo, se eu for para a Amazônia, é outra cultura lá, é diferente. A gente vivia em Maceió. De Maceió, da cultura quando é que a gente vivia, para aqui já tem diferença? Imagine lá na Amazônia. Então, é uma cultura completamente diferente. E nem todo mundo quer viver isso. Então, quando Paulo, o Espírito Santo mandou Paulo escrever esse capítulo, capítulo 7, foi justamente aconselhando as pessoas acerca do casamento, não é isso? Mas aí ele disse, se vocês não conseguem ficar se matando de desejo, então é melhor vocês casar. Então assim, se vocês não conseguem se controlar o desejo que é natural do ser humano, então vocês casem, que é melhor do que ficar pecando. Essa parte foi bem entendida, né? Hoje nós vamos para o 8. E o 8 é interessante que o capítulo 8, ele só tem 13 versículos, ele é bem pequenininho. Mas ele é muito profundo também. Ele só tem 13 versículos, o capítulo 8. Ao ler esse texto, né, do capítulo 8, nós devemos lembrar como as nossas atitudes, mesmo aquelas que parecem pequenas, sem importância, ela interfere na vida de outra pessoa. Então, assim, às vezes uma atitude tão inofensiva que a gente julga que não bobagem, né, que não ofende ninguém, vai ofender, e a gente vai ver nesse capítulo como é que isso afeta a vida espiritual de outras pessoas. Esse capítulo nos ensina que o conhecimento é importante, mas o amor sempre deve estar acima do nosso direito ou liberdade. O amor está acima de tudo. Então, assim, o conhecimento é importante, mas ele tem que vir com o amor. Porque se eu for corrigir o irmão que está errado sem o amor, eu acabo ferindo em vez de ajudar. Então, assim, a gente vai ler aqui e vai ver que o capítulo 8, ele confronta a arrogância espiritual e nos convida a agir com responsabilidade e cuidado, principalmente com os irmãos mais frágeis na fé. Lembra que em outro lugar, eu não lembro se foi em Romanos, ou se foi em Atos, que ele diz que a gente tem que ajudar os fracos na fé, ou foi em Romanos ou foi em Atos, eu não lembro. Então, dentro do contexto cultural da cidade de Corinto, um dos problemas enfrentados pelos cristãos dentro daquela cidade, lembra que lá no começo eu falei que era uma cidade muito idólatra, que havia muita prostituição, que havia muita imoralidade sexual. Dentro dessa cultura, os cristãos enfrentavam muito problema mesmo. Principalmente com a carne, que era consagrada aos ídolos. Então eles sacrificavam muitos animais aos ídolos nos templos. E aquela carne que era sacrificada aos ídolos, faziam festa, comia e ia vender no mercado. Então os cristãos, tinha muitos cristãos que tinham problema com isso aí. Por quê? Porque eles tinham saído daquela cultura. Eles tinham saído daquele meio. Então eles sabiam que aquela carne era consagrada aos ídolos. Mas era nos templos pagãos, né? E faziam banquetes, e se banqueteava. E naqueles tempos havia orgia, eles faziam sexo assim, na frente das pessoas, daquele ídolo. Então, para alguns cristãos, comer essa carne não representava problema nenhum, pois eles sabiam que o ídolo não é nada.
Entendeu? Então, a palavra de Deus diz que o ídolo não é nada. Então, se alguém, vamos dizer aqui, se a irmã Maria pegou aquela galinha e consagrou não, vamos dizer assim, consagrou a Exu, né? Que dizem que é a Aparecida, Não, a Exu não é negócio da rainha do mar, né? É a rainha do mar, não ou é a Aparecida ou é a... Tem a Aparecida, tem a outra, a Conceição, ou é a Aparecida ou é a Conceição, é uma das duas. Santa Marta. É Bárbara. Ou é Aparecida ou é uma dessas aí. Aí vai e consagra. Aí, mas foi ela que consagrou. Pra mim, Não tem nada a ver. aquele ídolo não existe, não é nada. A palavra diz que não é nada, aquele ídolo ali. Não é nada. Deuses existe? Não. Então assim, pra mim que tenho essa consciência, se eu comer aquela galinha, tranquilo. Mas já para o senhor, que o senhor saiu de lá, daquele meio, e sabia que as coisas eram consagradas e aquela coisa toda, o senhor pode se escandalizar e aquilo pode... Como que o irmão sabe que aquela galinha foi consagrada ao demônio e come? Então isso era daquela pessoa que era fraca, não tinha o entendimento, principalmente novos convertidos, fraco na fé, ele não tinha esse entendimento, então aquilo era um choque para ele. Por quê? Porque ele se via o inimigo, o demônio, consagrava as coisas aqueles deuses lá. Aí ele vem para Deus e vê um irmão que já é antigo na fé, comendo aquela coisa que ele consagrava lá. Aí a fé dele, que ainda não está enraizada, vai morrer espiritualmente. Entendeu? Então esse era o problema que Paulo vai tratar aqui, através do recém-convertido, né? Então assim, esse hábito ainda estava, esse hábito naquela cultura, nos novos convertidos, ainda era carregado de significados espirituais. Por quê? Porque ele tinha saído de uma cultura em que o costume era aquele. Aí ele vem para uma cultura que é completamente, na mente dele, diferente. E ele vê aquela pessoa. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que fazemos, para que não mate aquele que é frágil na fé. A grande preocupação que o Espírito Santo tem de nos escrever esse capítulo é justamente, não é assim, definir o que é certo, o que é errado, o que eu devo comer e o que eu não devo. Mas ele fala o que é permitido e o que não é permitido. Lembra que lá Paulo disse anteriormente, eu posso fazer de tudo, mas eu não posso, nem tudo, não, eu posso fazer tudo, mas nem tudo eu devo fazer, né? Então assim, ele não vem tratando do que é permitido e do que não é, do que pode e do que não pode. Ele vem tratando do cuidado que nós devemos ter com essas pessoas, do amor que nós devemos ter, né? O cuidado mútuo. Não, ele é novo na fé, ele é meu irmão, ele ainda está tomando leite, eu tenho que ter o cuidado de não ofender, de não matar aquela pessoa. Irmãos, vocês que são da roça, eu já, até os meus 15 anos, eu fui criada também na roça, e eu sei, e eu tenho jardim, eu gosto de jardim, e eu sei que se você botar água demais, a planta morre, não é? Tem que ser na medida certa. Se você deixar de colocar água, ela morre. Se você botar água demais, ela também é como o novo convertido. Se você der água demais, ele vai morrer. Por quê? Porque ele não está preparado para ouvir, para entender, ainda assimilar certas coisas. Então tem que ser o leitinho. A dosagem certa, Então assim, o irmão Adão, um livro que para mim é um ensinamento. É um ensinamento, algo que eu tirei grandes lições, para ele já não é. Então assim, então tem que ir devagar. Estão entendendo? É isso que a gente vai aprender com o ensinamento desse capítulo hoje. Então a gente tem que exercer a liberdade cristã com amor e com cuidado. Vamos lá. Capítulo 8. Só tem um assunto nesse capítulo, que é o quê? Os alimentos oferecidos aos ídolos, né? Então só tem esse assunto.
1 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Veja que a igreja em Coríntios, ela tinha escrito para Paulo, perguntando acerca de várias coisas que eles queriam saber. Eles estavam perdidos assim. Como é que a gente vai proceder nesse assunto aqui? E ele procura o pastor Paulo, pastor experiente, que orienta eles através do Espírito Santo como eles devem proceder. Veja que a gente tem ensinamento para tudo, né? Para os servos, para as mulheres, para os homens, para os jovens, para os pais, para os filhos, para os patrão. Então, ele tem... Aquela igreja fez a coisa mais certa que eles poderiam fazer, que era o quê? Perguntar a quem tinha o conhecimento. Aí eles dizem, né? Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Ele já diz assim, todos temos conhecimento. Uns mais, outros menos, mas nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A gente tem que ter em mente que o conhecimento por si só pode nos levar à arrogância. Ou seja, achar que nós sabemos, somos importantes porque aprendemos certas coisas. Pode nos levar à arrogância. Enquanto o amor conjunto com o conhecimento, se o conhecimento vier sozinho, sem o amor, ele pode levar à arrogância. Mas quando ele está com amor, o conhecimento, ele contrai relacionamentos e fortalece a igreja. Então, assim, imagine aquele pastor, se Paulo fosse aquele pastor arrogante. Epa, eu estudei aos pés de Gamaliel. Então, se Paulo não tivesse o amor no coração, como era que o Espírito Santo ia usar Paulo, né, se ele não tivesse cheio do amor de Deus, cheio do Espírito Santo, como era que ele ia usar Paulo para orientar esses irmãos? Não basta só o conhecimento, não basta só a sabedoria, tem que ter o amor. O conhecimento em si mesmo, por si mesmo, pode nos levar à arrogância. Aí o 2. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa. Então, assim, se eu acho que eu sei de tudo, eu não tenho a sabedoria que eu preciso. Nunca sabe de tudo, né? E a gente nunca deve achar que já aprendeu tudo. Porque se eu achar que já aprendi tudo, eu vou estacionar. Eu não vou mais evoluir. Por quê? Porque na minha mente, eu não tenho mais nada para aprender. E não existe isso. Eu vejo a gente terminou o estudo, terminou nada de estudo. Quando o cara estuda, nunca termina. Se um médico, por exemplo, o médico se formou, se ele não continuar estudando, aquilo que ele aprendeu não vai evoluir, vai ficar para trás. Então ele tem que estar sempre se atualizando. Por quê? Porque a ciência é uma coisa que muda constantemente. Né? Antigamente, na época que eu morava na fazenda, a minha mãe cozinhava tudo com banha de porco. Aí depois disseram, não, banha de porco não pode porque faz mal. Quando inventaram o óleo. Agora voltou de novo, né? A banha de porco é legal. Aí os médicos proibiram de comer banha de porco. A ciência dizia que fazia mal ao organismo. Mas isso era tudo o quê? Jogada por causa de... O povo, a fábrica de óleo que, né? Dinheiro. Pra vender, tá? Jogada. Por quê? Porque fizeram óleo e queria que o povo deixasse de comer banha para comer o óleo. Então, tudo era jogada. Aí o ovo fazia mal antigamente. Não, o ovo não fazia mal. A gente comia, as galinhas colocavam, a gente comia, era o que mais comia, né? Ovo e galinha. Porque criava e comia. Lá na minha época, a gente comia muita galinha, ovo, porco, que o meu pai criava porco. Então a gente sempre estava comendo. Eu nunca gostei muito de bode, mas ele também matava bode. Assim, essas coisas eu nunca gostei. Bode eu não gosto não, agora carneiro eu gosto, carneiro é diferente. Não, ele criava ovelha, criava cabra, criava bode, criava carneiro. Ele criava tudo. Então assim, essa parte aí, carneiro, ovelha, cabra e bode eu nunca gostei. Eu como assim, sabe, um pedaço principalmente esforçado. Mas cozinhado, fede. Eu não gosto. Aí assim, era o que a gente comia. Então assim, depois disseram o quê? O ovo faz mal.
Aí hoje o ovo não faz mal, o ovo faz bem. Então a ciência está sempre mudando. Indo e voltando, indo e voltando. Isso. E se você não se atualizar, você fica para trás, quem é dessa área. Então assim, o conhecimento sem o amor não vale nada. Foi o que o Paulo disse, né? Você pode tornar-se muito arrogante. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Então, se nós amamos a Deus, nós somos conhecidos por Ele. Quando há comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. Vocês entenderam isso aqui? É, alguma coisa que não existe. Não existe, gente. É. Não existe. Ele representa. Vamos usar como exemplo a Cida. Falar Cida, né? Porque a Cida. Aquele pedaço de gesso ou pedaço de pau que fizeram aquela estátua ali, ela existe aonde? Nunca existiu. Alguém encontrou alguma coisa e disse, não, isso aqui é o meu Deus. E pronto. Então assim, ele não existe. Ele representa uma coisa que não existe. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. Ou seja, o que realmente importa não é o quanto nós sabemos, mas o que mais importa é se amamos verdadeiramente e vivemos esse amor de Deus na prática, uns para com os outros. Para eles, né, o pessoal, alguns dos cristãos daquela época, a idolatria era uma farsa, que realmente é a idolatria, né? Era uma farsa. Os ídolos não têm poder, não existe. De fato, no mundo há muitos que se chamam deuses e senhores, mas para o cristão, o que é que existe? Apenas um Deus e apenas um Senhor. Então, era isso que Paulo estava dizendo, olha, os ídolos não existem. Nós sabemos que existe somente um Deus. Pois existem o que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra. Como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós, existe somente um Deus, o Pai de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um, que é por meio de quem todas as coisas foram criadas, por meio de quem nós existimos. Então, só existe um Deus e um Senhor, o qual criou todas as coisas e pelo qual nós existimos. Repara que tremendo, né? Por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Nós só existimos por meio de Jesus, né? Essa afirmação revela tanto a unidade de Deus quanto a centralidade de Cristo, ou seja, Deus é único e nós devemos viver centralizado em Jesus Cristo, porque é Ele que nos dá vida. Lembra da oliveira e os seus ramos? Ou da videira, a videira verdadeira e os ramos? Então só tem vida quem tiver? Na videira. Na videira. A videira é Jesus? É Jesus, exatamente. Então assim, mas nem todos conhecem essa verdade. Aí ele diz, né? Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. É o caso, irmãos, que como a gente estava falando, daquelas pessoas, por exemplo, que saíram do meio dessa cultura, que era o caso desses irmãos que Paulo estava dando esse ensino, que saíram, vamos dizer assim, que o irmão se converteu, mas o irmão era do candomblé, do Xangô, da macumba, né? Aí ele via todas essas coisas lá. E na mente dele, aquelas coisas eram consagradas àqueles ídolos, né? Aqueles demônios, aquelas coisas ali.
Então, para ele, se ele comer aquilo, ele vai estar cometendo um pecado. Tá entendendo? Por quê? Porque ele ainda não tem a sabedoria que nós temos. Que o ídolo não é nada. Ele ainda não tem esse conhecimento que nós temos. Que o ídolo não é nada. Então, para ele, se ele comer aquilo, ele vai estar cometendo um pecado. Ele vai estar tornando o seu corpo impuro. O seu espírito impuro, imundo. Então, aí, imagine um irmão que se converte desse meio. Que foi o que aconteceu. E ele me vê comendo dessas coisas. Aquilo para ele vai ser o quê? Um escândalo. Vai prejudicar ele espiritualmente. Só é ruim porque se o cara estiver no meio disso, mas olha, é evangélico que está no meio dos caras que fazem essas coisas, né? Aí é legal disso. Mas para o cara comer, também. Faz mal, não. Não faz mal se eu tiver a consciência de que não faz. O senhor já tem essa consciência. A irmã Maria já tem essa consciência de que ídolo não faz mal. Mas chega um novo convertido que não tem essa consciência. Aí o senhor tem essa consciência, eu tenho, a irmã Maria tem, o pastor tem, que ídolo não é nada. Então, se não é nada, o que foi sacrificado a ele não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, não é isso? Carne, todo jeito. Então é carne. Eu orei ali, agradeci a Deus, acabou. Mas para aquela pessoa que ainda não tem esse entendimento, eu estou cometendo um pecado. Entendeu? Então não é por causa da minha consciência, é por causa da consciência dele, que ele ainda é menino na fé. E tem outra coisa, viu, irmão? Abrindo um parênteses aqui, com relação a isso, aí você pode falar o seguinte: mas, irmã, eu conheço alguém que disse que comeu aquilo que foi consagrado, uma macumba, uma coisa assim, e ficou doente. Isso pode acontecer? Pô, se as coisas já tiver podre. Eu não era evangélico ainda. Muitas vezes eu encontrava na encruzilhada quando eu ia trabalhar cigarro, charuto, e eu fumava. Isso, e eu nunca fumava, não. Isso pode acontecer? Pode acontecer sim. Se por um acaso, eu creio naquilo, entendeu? Eu creio, Dá valor, né? dou valor, ou se eu sou crente e eu realmente não estou convertida, eu tenho uma porta aberta para o inimigo entrar. Aí eu, com aquelas coisas, o senhor não dava valor, o senhor não acreditava naquilo. Então, o senhor, aquilo não era nada. O inimigo não tinha como lhe afetar, porque o senhor não acreditava, né? Mas se for uma pessoa que é crente e pega essas coisas e tem uma brecha, uma porta aberta, o inimigo pode entrar através disso aí. Por quê? Porque aquilo é consagrado ao demônio. Então, se eu tenho uma porta aberta para o demônio entrar, ele vai entrar de qualquer maneira. Então, qualquer brechinha é uma maneira dele entrar. Então, eu já ouvi testemunho de criança que era endemoniada e o demônio entrou na criança através de um brinquedo. Tenho testemunho de pessoas que não conseguiam ir para frente e chamou uma pessoa para orar e a pessoa descobriu que uma lembrancinha que estava lá no escritório daquela pessoa tinha sido consagrada ao demônio e aquela pessoa tinha uma porta aberta para que o demônio entrasse. Então tudo pode acontecer se a gente der brecha. Então, mas aqui Paulo está falando em outro sentido, né? Só fazendo essa observação. Eu li o 7. É o 8, é? Leia aí, irmão Adão. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comemos. E não ganharemos nada se comemos desse alimento. Ou seja, ele está dizendo, se você comer, não faz diferença. Se você não comer também, não faz diferença nenhuma. Ou seja, comer ou não, aquela carne em si, não tem valor espiritual. Mas o importante que isso gera na vida, mas o importante é o que isso gera na vida de um irmão mais fraco. É o que realmente importa. É como a gente está falando. Então, o que realmente é importante é o que gera na vida daquele novo convertido, daquele fraco na fé. Aqui no nosso está dizendo isso, né? Exatamente. Leia aí o 9. Mas tenha cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que o fraco na fé caia em pecado. Então, assim, nós devemos ter cuidado. Nós temos a liberdade de fazer todas essas coisas? Temos. Mas nem tudo devemos fazer. Por quê?
Porque tem aquelas outras pessoas que são frágeis na fé, são novos convertidos, ainda não estão firmados na palavra, que a gente pode acabar matando com uma atitude impensada nossa, que pra gente não é pecado, mas pra eles é. Então não é por causa... Eu não vou deixar de fazer porque eu estou pecando. Eu tenho consciência de que não é pecado, mas eu estou deixando de fazer pelo bem do meu irmão, para que ele não caia na fé. Então, para que a fé dele não morra. Né? Para que a fé dele não seja... Eu não me torne um assassino. Porque se eu não me preocupo com o meu irmão novo na fé e faço alguma coisa que tiro ele daquele caminho, eu sou tido como um assassino. Eu assassinei alguém espiritualmente. Foi o 9, não foi? Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto, vi você que tem conhecimento comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Ou seja, só que ela tem outro entendimento daqueles alimentos. Por quê? Porque ela via aquilo, ela vivia naquilo, e para ela ainda não tem o entendimento que eu tenho, que aquilo não é nada. Então, se ela comer, então eu vou estar prejudicando aquela pessoa espiritualmente. Aqui o problema não é só o ato em si, mas o efeito que ele coma causa no outro. Ou seja, é o efeito que ele causa no outro. O resultado pode ser trágico. O pensamento do outro, né? Isso. Então, assim, o problema não é o ato de eu estar ali comendo, mas é o que pode causar naquela pessoa que está comendo junto comigo, que é nova convertida, que pode ser trágico. Como assim? Aquela pessoa pode morrer espiritualmente. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento, o entendimento que eu tenho, que o ídolo não é nada. Assim, este cristão fraco, este seu irmão, por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Ou seja, por causa do conhecimento que eu tenho, que o ídolo não é nada, mas que ele ainda não tem, aí ele vai se perder por causa do conhecimento que eu tinha. Então, assim, enquanto ele não tiver esse conhecimento, o melhor que eu tenho a fazer é não fazer certas coisas na presença com ele e na presença dele. Então, ele tem que ir amadurecendo, né, na palavra, para poder entender certas coisas. Aí é onde vem o que a igreja de Corinto está fazendo, né? Escreveu para o pastor perguntando como eles deveriam proceder. E o pastor, inspirado pelo Espírito Santo, aconselhando os irmãos como eles devem proceder em cada assunto. Aí vamos aqui o 12, né? O 11, né? Não, o 12, né? Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Então, olha quanto é. Aí, além do cara, a pessoa que tem o conhecimento peca, né? Exatamente. Eu tenho a consciência de que aquilo que eu estou fazendo não é pecado. Mas qual é o pecado aqui? Porque está fazendo na presença dele. Porque eu estou fazendo na presença de alguém que não entende, não tem o conhecimento que eu tenho. Então, o meu conhecimento acaba matando aquele irmão que é fraco na fé. Então, ou seja, não é apenas uma questão de relacionamento entre irmãos. Quando ferimos o outro, ofendemos o próprio Deus. Você está pecando contra Cristo. Nós ofendemos o próprio Cristo. Não é o que diz aqui? Você estará pecando contra Cristo. Aí, portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Entendeu? Então, assim, nós temos que estar disposto a abrir mão de nossa liberdade por amor. Ou seja, eu tenho consciência de que aquilo não é pecado. Eu tenho consciência de que aquilo não vai me causar mal nenhum. Mas por amor, aquele irmão que é fraco na fé, eu vou deixar de comer isso aqui. E para ele, se eu comer, ou se ele comer, vai estar fazendo mal, espiritualmente. Então, eu abro mão por amor àquele irmão. Então, a fé cristã não é vivida de forma isolada, mas em comunidade. A gente vive sozinho. A igreja é o ajuntamento de pessoas, não é isso?
Então, assim, a fé cristã, ela não é vivida de forma isolada, jamais, mas em comunidade. Minhas escolhas, meus hábitos, elas e meu comportamento, como o que eu escolher, os hábitos que eu tenho, o comportamento que eu tenho, ele vai impactar, causar no outro, no meu irmão, alguma coisa, de bom ou de ruim. Então, assim, se for, vai impactar o outro, né? A outra pessoa. E se for um novo convertido, começando na fé, ou que são espiritualmente frágeis. Às vezes a pessoa está mais tempo, já faz algum tempo, mas ainda é frágil na fé, ainda não tem o entendimento. Então, eu vou estar, as minhas escolhas, os hábitos que eu tenho, como eu me comporto, vai estar influenciando ou positivamente ou negativamente ao meu irmão, ao próximo, aquele que está me vendo. Então, tudo que nós fazemos, a gente tem que parar, pensar e perguntar. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? Ele magoaria o irmão dessa forma? Ele falaria com o irmão dessa forma? Como ele agiria? E a Bíblia tem resposta para todas as nossas perguntas. Vocês entenderam até aqui? Mais ou menos. Mais ou menos? Diga aí o que não entendeu. Porque esse aqui é um assunto muito fácil, né? Assim, resumindo, eu tenho a consciência de que o ídolo não existe, não é isso? É verdade. Não existe, então eu tenho consciência. Mas se a gente tiver aqui e chegasse alguém aqui com um churrasco, disse, olha, esse churrasco foi... Veio de um... Fulano de tal, que gosta de bater... A Vezefa, que gosta de bater macumba. Esse churrasco veio de um boi que consagraram aos ídolos. Mas se a gente está todo mundo aqui e a gente não vai causar o conhecimento que nós temos de que o ídolo não é nada, não vai afetar aquela pessoa, a gente come tranquilo. Agora, mas se for afetar aquela pessoa, aí a gente diz, não, obrigado, mas a gente não quer. Por quê? Porque aquela pessoa pode vir oferecer por educação, mas ele vai dizer assim, mas eu vou oferecer por educação, mas eu sei que o irmão é crente, ele não vai aceitar. Entendeu? Aí a gente vai com. Aí eles vão sair dizendo, eles são crentes daquele jeito? Exatamente, tá entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Deu pra entender? Por que não? Aí tem gente assim, oxe, se a gente estiver no meio de pessoas que são novas convertidas e dizer, mas não é pecado, não disse que é pecado comer carne de porco, né? Não tem gente que diz que não come porque a Bíblia proíbe. Proíbe não, né? Não, era proibido para os judeus. Os judeus. Era proibido. Mas lembra que que Deus mesmo, através de Paulo, disse que comei tudo? É coisa consagrado, né? Tudo. Pega e mata. Paulo disse, foi Paulo não, foi Paulo? Com Pedro. Foi, Pedro. Disse, Pedro, tu tá tornando impuro o que eu tornei puro. Então, assim, depois da morte de Cristo, a nova aliança começa a vigorar, né? Então, assim, aquelas coisas, muitas coisas do Velho Testamento, era só para aquele povo, aquela cultura. Nós estamos era a velha aliança, a antiga aliança, o antigo pacto, o antigo testamento. Então, ali era para aquele povo judeu, aquele povo que Deus escolheu para que eles vivessem daquela forma que Deus mandou eles viver. Só que eles não viveram, né? E Jesus teve que vir e inaugurar o novo testamento, a nova aliança. Então, a gente aprende o quê? Hoje, nós aprendemos que o conhecimento sem amor se torna orgulho e arrogância. Ou seja, não tem poder o conhecimento sem o amor. Minha liberdade deve ser exercida com responsabilidade e cuidado. Como deve ser exercida a minha liberdade? Eu tenho a liberdade de fazer tudo, mas nem tudo eu vou fazer. Por quê? Porque eu tenho que ter cuidado com o meu irmão na fé. Eu tenho que ter cuidado com o outro, que vai se escandalizar se eu fizer aquilo que eu tenho consciência de que é normal eu fazer, que não é pecado eu fazer. Mas se vai causar o mal no outro, eu não faço. Não posso medir a fé dos outros pela minha própria maturidade espiritual. Ou seja, aí você pode dizer assim, mas a irmã Maria já faz quanto tempo, irmã Maria? A senhora sim? Você já tem uns 12 anos mais.
Pronto, a irmã Maria faz 11 anos que é crente. Quer dizer, 11 anos que a irmã Maria é crente. Mas a irmã Maria ainda não entendeu que ídolo não é nada e que se eu comer isso aqui, que dizem que foi sacrificado ao ídolo, eu não estou cometendo pecado nenhum. Então, assim, nem todos têm a minha maturidade espiritual. Tem criança que com o meu filho andou com 7 meses. Tem criança que anda com 1 ano, tem criança que anda com 1 ano e 2 meses. Meu filho andou com 7 meses. Tá conversando. Foi, agora também falou com quase 3 anos. Aí demorou pra Demorou que eu achei que ela era mudo. Já minha filha falou com 4 meses. Andou com 1 ano. Andou com 1 ano, com 4 meses ela já disse a primeira palavra. Era pro papai, mamãe, né? É a primeira coisa que eles falam. Mas não foi. Na época eu tava passando uma novela. E que ela se ligava na novela. Era Perigosas Peruas. E nessa época eu morava na casa da minha sogra. E eles assistiam, né? Eu também era noveleira, que eu era viciada em novela. Antes de aceitar Jesus, eu era viciada em novela. Aí quando passava a novela, no final eu fazia glu, glu, glu. Aí eu falava com ela, né? Perua. Eu com ela no braço, né? Aí falava, perua. Quando foi um dia, com 4 meses, ela tava no berço e quando a novela terminou que fez glu, 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 ela fez perua. Foi a primeira palavra que ela falou. Pronto, a menina falava pelos cotovelos. Agora andar, ela só andou com 1 ano. Já o menino foi o contrário. O menino andou com 7 meses. Eu não acreditei. Rapaz, é mesmo, dá pra acreditar mesmo. Não, ele estava na casa da vizinha. A vizinha gostava muito dele. Aí enquanto eu tava fazendo as coisas, ela chamava ele de Pimbo. Botou o apelido dele de Pimbo. Me dá aí o Pimbo, Tânia. Aí ela ficava lá com ele. Aí ela disse, Tânia, tu não acredita. Tu acredita que ele andou e subiu no portão de ferro, o portão da casa dela. Eu digo, conversa, Sema. O nome dela é Sema. Conversa, Sema. Tá vendo que o menino desse tamanho não vai andar? Ela disse, tá certo. Aí quando foi no outro dia, ele saiu de lá da sala dela e veio andando. Ela, corre, corre, corre. Aí foi que eu acreditei. Ele andou, levantou, andou, solto. Isso não era pegar não, solto. E subiu no portão de ferro. O menino era os pés, irmão Adão. O menino era os pés. Agora, pra falar, ele ia completar, tava perto de completar 3 anos. Eu digo, esse menino é mudo, porque não é possível. E não falava de jeito nenhum. Mas para andar, começou a andar com 7 meses. Então, da mesma forma, a vida cristã. Tem uns que se desenvolvem mais rápido, outros demoram mais a se desenvolver. E tem pessoas que vai viver a vida inteira e não muda aquela mentalidade. Também aprendemos que precisamos estar dispostos a abrir mão de privilégios por amor ao próximo. Então nós hoje aprendemos que devemos abrir mão de algumas coisas por amor ao próximo. Não é porque é pecado, mas é porque vai escandalizar o meu próximo. Então assim, tem coisas que nós podemos fazer, mas não devemos fazer, como aprendemos a semana passada. Alguma dúvida, irmã Maria? Alguma dúvida, irmão Adão? O senhor ia falar alguma coisa antes de eu lhe interromper. Então entenderam direitinho? Ficou certinho esse negócio aí das carnes sacrificadas aos ídolos? Aqui não tem valor nenhum, o cara pode comer a doidade. Então assim, mas se a irmã Maria fosse se escandalizar porque tá vendo o senhor comer, é melhor o senhor não comer. Deixa a carninha lá e não come, né? Deixa pra comer quando ela sair. Mas não botar de olho não. Pode comer sua carne. Ora aí, pastor. Pastor? Ora aí. Deus eterno, santo, A justo. gente não tá ouvindo não. Deus eterno, santo, justo, te louvamos, agradecemos o teu nome, pelo tudo que foi dito, foi falado, foi ensinado. Que nós possamos colocar em prática, Senhor, faz um Adão leu este mundo tenebroso. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, não deixa o irmão Adão comer a carne, não, pra não pecar. Pra não pegar, mas isso é bem interessante, viu? Porque ela Adão, sentiu alguém empurrar ela. o senhor, peraí, vamos registrar isso. E no canto que ela caiu, não tinha possibilidade não dela cair, porque aqui é a cama, aqui é o camiseiro. E a pessoa empurrou ela que caiu aqui, nos pés da cama. Então assim, isso é espírito maligno. É o cara de borracha. É o cara de borracha. Adão, O tapetinho dele.
O senhor não quer mais ler o livro Este Mundo Tenebroso, por quê? Porque só fala em demônio mesmo. Eu quero ler a Bíblia que fala em Jesus Cristo, Deus, que é todo poderoso. Não pode ter demônio comigo, não. Passei a noite sem dormir. A senhora não quer ler o livro Este Mundo Tenebroso? Quero não, quero não. Ficou com medo? Ficou com medo? Não fiquei com medo, mas não quero. Você falar em domínio. Não, mas o senhor não dormiu de noite, dormiu? Não. Não ficou com medo. Porque tem pesadelo na sua vida. Rapaz. Você tem pesadelo também. Rapaz, eu já o escutei. Ali, se eu disser a vocês aqui que tá aqui, que o Dandara já veio 2 vezes com uma faca na minha garganta de noite. E eu agoniado e tem horas que não podia fazer nada. E o cara não faz não, pesadelo. Pesadelo? Isso não é pesadelo não. É por isso que o senhor tem que ler o Isso é o livro. demônio. Pronto. Isso é demônio. Aí, porque eu falo do desgraçado, eu falo muito dele que ele não presta mesmo. Aí 2 vezes. E eu vi uma faca, era até sem cabo a faca. Mas Depois que o senhor tá lendo o livro, o cara já veio 2 vezes. não, foi antes. Foi. E ele já foi atanasar o Ei, tá bambão. atanasando. Já foi atanasar o bambão fazendo Ei, barril Maria, pra secar. tá atanasando o povo dentro da mata agora. É. E Pelo amor de Jesus é o cara que morreu. Cristo. É ele, é o Não é filho o- dele, a peste dele. Não é o cara que morreu não, é o demônio. seu Então ele já tá virado um demônio, rapaz. Fazendo não, isso já é. ele tá lá ardendo no inferno, mas os demônios se apoderam da feição dele. Entendeu, irmão Adão? Aí o povo- É por isso que o senhor tem que ler um livro para o senhor entender? Não, eu que quero- não é ele? Não, deixa eu com a minha vida. Então o senhor nunca mais fale que é o endemoniado daí, que era daí. O senhor nunca mais diga que era ele. Ele não. Quem morreu, acabou. Não volta mais pra cá, não. É os demônios se apoderando da fisionomia dele. O senhor sabia que o demônio se transfigura? Vamos dar de presente o volume 2 do Este Mundo Tenebroso, irmão Adão. A senhora sabia, né, irmã Maria, que o demônio se transfigura? Mas, Ele pode parecer com qualquer pessoa que ele quiser. Até com da família da pessoa mesmo que Com tem que ver. certeza. Essas pessoas que vêm, que vai para aquele centro de macumba, aquelas mesas brancas, aquelas coisas, para o demônio descer e falar. Fala com a voz. Ele olha para a pessoa e vê a pessoa. Já ouviu dizer que vão para fazer ouvir quem morreu?